Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 7. O trecho, a porção da palavra de Deus que será lida, se encontra do versículo 36 até o 50, do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. A palavra de Deus declara o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, estando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diante de nós está um evangelho de Lucas, chamado e considerado o evangelho sinótico. Ele é um evangelho que se relaciona bem nos acontecimentos com Marcos e com Mateus. Alguns tratam separadamente em suas características apenas João, pelo fato de João ser até considerado um evangelho chamado evangelho parasita. Ele preenche algumas lacunas, coisas que faltam estão lá em João. No entanto, Lucas também tem características desse tipo. Por exemplo, algumas parábolas são contadas apenas aqui em Lucas. Também Lucas é alguém que tem mais ou menos em seus escritos, tanto no Evangelho como em Atos, mais ou menos 500 termos ou palavras exclusivas dele, ele usa. Geralmente são palavras direcionadas à medicina ou questões históricas. Lucas, aqui em um apanhado mais histórico também do que os outros evangelhos, ele também faz investigações diferentes, inclusive
logo no início, nós vamos ver, nos primeiros versículos, que ele faz um tratado, um apanhado histórico, um trabalho para alguém, e esse homem é chamado Teófilo, um homem convertido, mas que queria todos os acontecimentos e o que Jesus fez em suas obras e seu ministério registrado em um apanhado histórico. E assim Lucas o fez. Lucas também, até em relação a João Batista, também tem um apanhado maior, e é considerado também o maior tratado do Novo Testamento em um livro só, em quantidade de palavras e não de capítulos. Então, Lucas, além de tudo isso, também ele tem um apanhado, para entender mais a linguagem, vamos dizer que mais social do que os outros evangelhos. E também ele trata de uma coisa que os outros evangelhos não tratam, que ele vai começar, inclusive, a tratar aqui, nesse texto que nós estamos lendo. Nesse texto, em qual nós acabamos de ler, nós podemos separar ele em algumas cenas, e nós podemos dizer que são 5 cenas, no mínimo, que acontecem aqui nesse momento. Nós temos a introdução, que é no versículo 36 até o início do 37, no qual, nessa introdução, ele já mostra os 3 personagens principais que estarão aqui no momento: Simão, o fariseu, próprio Jesus, e a mulher pecadora da cidade, que está citado aqui. Depois, em outra cena, nós vamos ver o primeiro momento na casa do fariseu, em que a mulher age. Lucas, em todo o seu evangelho, ele tem essa questão de sempre mostrar a ação. É como se fosse aquela questão da mostre-me sua fé, que eu mostro as obras que evidenciam essa fé. E aqui começa a ação dessa mulher, essa primeira parte, no primeiro momento que está na casa. E aí nós temos outra cena em que Simão, o fariseu, julga erradamente. E aí a gente vai ver esse período do 39 ao 40. Depois Jesus, no meio de tudo isso, ele conta a parábola dos 2 devedores, que claramente nós vamos perceber que está falando do fariseu e da mulher pecadora. Depois, Simão, ele vai julgar acertadamente, tanto que o próprio Senhor Jesus diz: julgaste bem. Mas aí, ainda na casa do fariseu, essa mulher age, Jesus relatando a ação dessa mulher, e na conclusão, a última cena, nós vamos ver o Senhor Jesus perdoando um pecador, como ele sempre o fez. No versículo 36 até o 37, aqui, a parte A, vamos reler essa parte, nós vamos ver a palavra de Deus afirmando o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher pecadora da cidade, ou seja, aqui nós temos os 3 primeiros personagens. Só que nós temos aqui esse Simão, que pode confundir muito a cabeça de muitos de nós ao ler, porque nós temos muitos Simãos no Novo Testamento, né? E aqui, esse fariseu, nós não devemos confundir com Simão Pedro, em primeiro lugar, e nós sabemos que, no caso, não é ele, nem Simão Zelote, nem Simão, pai de Judas Iscariotes, nem Simão de Cirene também. Olha a quantidade vasta que tem de Simão, né? Também não Simão, o curtidor, também não é esse. E nem mesmo Simão leproso. Esse Simão é o Simão fariseu, um Simão também mestre, um Simão que participava do partido, e também não só do partido, mas comungava do mesmo posicionamento, não apenas
teológico, que eles tinham o mesmo posicionamento teológico. Inclusive Jesus chega a elogiar o posicionamento e o ensino deles, só não apoiava, elogiava e indicava a seguir a maneira deles de viver, que era aquém a palavra do Senhor. E esse homem, ele era desse tipo que era um sepulcro caiado, que o Senhor Jesus sempre falava. Então aqui, meus irmãos, diante de nós está a cena em que ele vai para a casa do fariseu. Era costume também, na época, quando se estava acontecendo um almoço ou um jantar, e a casa sendo à beira de uma estrada, os viajantes até participavam daquele momento. As pessoas estavam livres para ficar perto da mesa. Eles também, ao estar na mesa, a maneira que acontecia é que eles ficavam inclinados, com o cotovelo deitado de lado, com os pés para o lado de fora da mesa. Não eram sentados como acontece nos dias de hoje. Nós devemos entender como era e é naquela época. Então, era costume das pessoas chegarem até aquele local. Às vezes, na leitura do texto, a gente não consegue entender por que essa mulher chega e se infiltra lá naquele local. Porque era também permitido a ela chegar àquele local. Só não era costume uma pessoa como ela, uma pessoa que vivia, que tinha a vida que ela tinha, estar no meio deles. Isso, sim, era algo que não era costumeiro, que geralmente não acontecia, mas aqui estava essa mulher, sendo como se fosse uma infiltrada. Nesse momento, essa mulher, pecadora da cidade, se achegava aos pés do Senhor Jesus. Então, aqui, meus irmãos, imediatamente após o Senhor Jesus comer com pecadores, curiosamente, Lucas, o escritor, coloca Jesus à mesa com a pecadora e o fariseu. Um pouco antes, volte um pouquinho aqui nos versículos de número 34, nós vamos ver o Senhor Jesus falando, né? Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Antes um pouco aqui, nós vamos ver isso, e nos outros evangelhos, mais ainda, todos os fariseus dizendo que Jesus só ia ceiar, comer, jantar, chegar perto de publicanos e pecadores, como se ele não chegasse e se aproximasse dos fariseus. Isso é uma mentira, mentira total, mentira que inclusive acontece nos dias de hoje travestidamente, em a pessoa dizer que Jesus só veio para os pobres, que não vem para ricos. Inclusive usam até o evangelho de Lucas para afirmar tal coisa, vendo a frequência que ele fala isso. Mas o próprio Lucas, ele relata que o Senhor Jesus, ele se relacionava com todos. Infelizmente, todos não eram eleitos. Todos não eram eleitos. Aliás, um pouco depois aqui em uma parábola, mais uma vez a gente vai ver isso o Senhor Jesus fazendo, contando uma parábola, os discípulos não compreendendo, o Senhor Jesus chama eles para o cantinho e explica a parábola para eles, para os seus discípulos, e não dá explicação para os demais. Ou seja, existe
sempre aquele povo que é separado para compreender o Evangelho, compreender a palavra de Deus, a ser explicado de forma especial. Isso, trazendo para os dias de hoje, nós podemos usar como argumento contra os desigrejados, porque os separados para compreender a palavra de Deus, por meio do polimento do Espírito Santo de Deus em nossas mentes, é a igreja, é o ajuntamento, é o local em que se reúne o seu povo para compreender a palavra de Deus, por meio de pastores mestres, e o Espírito Santo de Deus iluminando a mente do seu povo exclusivamente. Então Jesus aqui, ele está em um momento em que ele vai também jantar com os fariseus. A presente história aqui, portanto, é uma espécie de temática, de parábola da vida. Essa narrativa, esse geralmente é o caso de Jesus nos evangelhos. Ele ensina fazendo, ele não ensina apenas teoricamente, ele ensina praticando. Jesus não apenas aceitava hospitalidade de publicanos e pecadores, mas também aceitava convite de fariseus. Ele comia com pecadores, mas também comia com fariseus. Pois todos igualmente precisam da sua palavra. Todos igualmente precisam ouvir o ensino do Evangelho. Todos precisam aprender da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto de hoje, nós podemos colocar como a mulher pecadora arrependida aos pés do Salvador. E aí nós vamos ver, eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa, versículo 37, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Imprevistos sempre acontecem na nossa vida. Simão jamais podia imaginar que uma mulher entraria em sua casa subitamente e sem ser convidada. Para esparramar-se aos pés de Jesus. E isso era uma quebra completa de protocolo. Os rabinos judeus não conversavam nem comiam com mulheres em público. Lembra quando o Senhor Jesus chegou diante da mulher samaritana? Ela questionou isso. Como tu vem e fala comigo assim? Não era costume, principalmente de mestres, fazer isso. Em todas as leituras do Evangelho, nós vamos ver que os próprios fariseus o reconheciam como mestre. Os publicanos o reconheciam como mestre. Os judeus reconheciam como mestre. Os gregos o reconheciam como mestre. Existe também a questão de que o Senhor Jesus era um fariseu e deixou o partido e seguiu mestre ainda durante sua vida. Inclusive a questão das vestes dele, que é tocada lá com a mulher de fluxo de sangue, também declara isso. É reconhecido como mestre, rabi,
o Senhor Jesus. Ela não foi convidada para jantar na casa do fariseu. Ela veio como penetra legal, porque era costume das pessoas viajantes até chegar ao local. Participar não do momento ali da ceia, mas de ficar às rodas a conversar, até mesmo com o participante da mesa. Ela foi uma espécie de intrusa para o fariseu naquele momento. No conceito de Simão, esta mulher é um caso perdido, uma pessoa irrecuperável, indigna de receber atenção sequer. Então nós descartamos aqui alguns pontos a respeito disso. Em primeiro lugar, em relação à mulher, uma reputação reprovada. Aqui no versículo de número 37, nós vamos ver: e eis que uma mulher da cidade pecadora. Algumas traduções bem antigas, que datam do século de número 10 para trás, esse texto não era traduzido assim: eis que uma mulher pecadora da cidade. Não era assim. Era traduzido: eis que uma mulher pecadora na cidade. E isso deu luz ao que tem em alguns comentários bíblicos que nós vamos ver, que essa mulher, muito provavelmente, ela cometia um pecado naquele local e era conhecida naquele local como sendo alguém que cometia esse tipo de pecado, que era vender amor. Esse é o significado para a palavra, inclusive, porneia, no grego, que, no caso, ela era uma prostituta, e ela fazia isso na cidade, naquele local. Agora, nós temos aqui uma dificuldade de saber exatamente, declarar em qual cidade era, mas ela era pecadora na cidade. Essa mulher, ela fazia esse tipo de coisa, e era bastante conhecida por tal prática. Então, especialmente por causa de sua reputação e de baixa moral, então ela entra em uma casa para a qual não foi especialmente convidada, interrompe o banquete publicamente e comporta-se com intimidade imprópria diante do nosso Senhor Jesus. Ela mostra, o que ela mostra e o que ela demonstra aqui é seu sincero arrependimento e seu profundo amor e gratidão a Jesus. É digno de nota que a mulher não profere sequer uma palavra em todo esse episódio. Ela só tem ação. É por isso que nessa primeira cena na casa do fariseu é denominado de que a mulher age apenas. Essa mulher tem uma ação nesse momento, em que é maravilhosa. E vamos ver algumas coisas aqui dessa mulher. Nós vamos ver que ela tem algo e age com aquilo que ela tem e oferece. Primeiro nós vamos ver que ela traz o perfume consigo mesmo. Ela carrega com ela alguma coisa e é esse perfume. E ela usa esse perfume para agir de forma de agradecimento ao Senhor, porque ela unge os seus pés com ele. Ela fica aos seus pés.
mas ela beija os seus pés. Ela molha os seus pés com lágrimas, mas depois ela enxuga com os seus próprios cabelos. Note que essa mulher, o que ela tem, tanto de seus bens como de sua força, ela também age com o mesmo. O seu corpo, até suas lágrimas, são usadas e ela age com elas. A ação, agir, tem que acontecer por meio de nós cristãos. Muitas vezes nós temos algo para usar na obra de Deus, em meio ao corpo de Cristo, para a glória dele, e nós não fazemos. Alguns agem com os talentos e dons que o Senhor dá, com toda a força para ele. Alguns agem com o que o Senhor deu também, às vezes de fortuna, para a glória dele. Mas alguns não fazem nada. Alguns são simplesmente iguais aos fariseus, que também têm conhecimento, têm condições de ensinar o correto, mas não ensina o que é correto. Não usa sua força e o que o Senhor Deus deu para eles nessa vida e nessa oportunidade que nós temos para glorificar ao Senhor. E aqui nós vamos ver no versículo de número 39 ao 43 algo bastante curioso. Do 39 ao 43 nós vamos ver o seguinte, acompanhem comigo. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. E lhe disse Jesus ao fariseu, e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Aqui do 39 ao 40, seria o segundo ponto, nós podemos denominar como o fariseu ensimesmado, censurando o Salvador. Ele não apenas julgou erradamente, ele censurou o Senhor Jesus. Porque no texto nós vamos ver aqui, ele dizendo, se este for a profeta. E ensimesmado o título do ponto, porque ele disse consigo mesmo, e aqui nós vamos ver aqui mais do que a psicologia, leitura corporal ou algo parecido, porque o Senhor Jesus usou até mesmo nesse momento aqui, de sua deidade, porque ele, como se ele tivesse ouvido o pensamento, ou ele ouviu o pensamento do Simão fariseu, fazendo esse tipo de censura a ele. E quando diz que é em si mesmado ou em si mesmo que ele está fazendo isso, é porque esse homem, na parábola, que representa o que devia menos, 50, é como se ele achasse que não devia nada. O fariseu, por ser chamado assim, o perushim, que significa puro, eles, na sua grande maioria, se consideravam mesmo aqueles, uma espécie de imaculados. Os homens achavam que nem pecavam. E estando diante de uma mulher dessa, certamente eles pensariam dessa forma e julgariam dessa forma. O fariseu,
e fariseus, no dia de hoje também, eles são covardes. O fariseu não tem coragem de criticar Jesus a viva voz, mas o censura nas recâmaras secretas de seu coração e de sua mente. Ele fala consigo mesmo, não tem coragem de falar isso na cara do Senhor Jesus. Ele é um covarde. E assim ele procede. Ele não apenas reprova Jesus, mas também despreza a mulher pecadora. Ele faz isso ao mesmo tempo. Não existe para ele pessoa mais capaz do que ele, ou do que eles. E fariseus, eles eram conhecidos por Jesus, não apenas por usar a deidade dele, mas é porque ele fez parte disso. Era da escola, ele vivia nos locais em que eles se reuniam, na sinagoga, e aprendeu e ensinou também nesses locais. Ou vocês não lembram que Jesus, ainda menino, fazia tais coisas? Ou você não lembra que ele leu também Isaías, eu vim para dar vista aos cegos? Lembra? Que inclusive ele não leu todo o texto lá de Isaías, ele deixou a parte da ira, não leu aquilo e disse, hoje se cumpriu a profecia, porque tinha algo que iria se cumprir ainda, nele, no futuro. Então Jesus, ele conhecia eles de perto, e esse tipo de ação era algo costumeiro. Jesus mostra a frieza exterior do coração de Simão e sua vida julgadora interior. Um comentarista chegou a dizer assim certa vez, David Neal, de Simão e sua vida, de Simão e a vida dele, o que é que ele vai declarar? Que Simão, o fariseu, parece ser exatamente como a criança que brinca na praça, egoísta e cega com os outros. Assim declara o comentarista. Para corrigir a postura dele, Jesus conta-lhe uma parábola esclarecedora. Ele fala a respeito de um credor que tinha 2 devedores, e que um devia 50 e outro devia 500 denários. Os 2, porém, não puderam pagar. 2 pessoas que não podem pagar a dívida diante do seu credor. E aí no versículo de número 42, o Senhor Jesus vai dizer, qual dos 2, portanto, o amará mais? Jesus, ele não respondeu assim, ele fez uma pergunta para ele dar a resposta. Geralmente o Senhor Jesus, ele respondia com perguntas, como ele fez na parábola do bom samaritano. Ele costumava fazer uma pergunta para aquele com o qual estava debatendo, para assim provar que ele mesmo já sabia da resposta. O fariseu Simão julgou erradamente, e logo depois da parábola ele julga de forma acertada, ou seja, de intelecto e de entendimento. Os fariseus poderiam e sabem responder o que é correto. O que eles não fazem é praticar o que é correto. A corrupção gritante que há no seu coração não permite fazê-lo. Eles simbolizam exatamente o homem hipócrita natural. Terrivelmente.
de forma terrível, assim ele o faz. Os pecados da mulher aqui eram conhecidos, enquanto de Simão estavam ocultos de todos. O pecado daquela mulher, todos sabiam qual era. Por isso que ele disse, se ele soubesse que essa mulher... Mas o do fariseu não, era oculto a todos, exceto a Deus, exceto ao Senhor. Os dois estavam falidos e não tinham condições de pagar a sua dívida com Deus. Os dois eram devedores. Simão estava tão espiritualmente falido quanto aquela mulher, mas não tinha consciência disso. O fariseu não expressava amor por Jesus porque se sentia justo, mas a mulher, derramada aos pés, lhe demonstrava amor porque se sentia pecadora, carente da graça de Jesus. Lembra do que o Senhor Jesus diz? Bem-aventurados os pobres de espírito. Que inclusive o termo dado para pobre lá, que já foi pregado isso, significa total miséria, em que aquele que é pobre de espírito é aquele que diante de Deus se acha o maior dos miseráveis. Essa mulher agiu dessa forma. Ela sabia que o grande perdoador estaria ali, e ela foi diante dele e mostrou isso, agiu dessa forma. Uma miserável de espírito, que é o mesmo que todo cristão deve se achar todos os dias da vida, porque assim o é, mesmo sendo regenerado, mesmo sendo conhecedor da palavra, mesmo não sendo neófito, mesmo sendo aquele que tem 30, 40, 50 anos de convertido, ele tem que se achar o mais miserável dos homens, porque o é. E essa mulher agiu assim. Já o fariseu não, foi totalmente o contrário, sequer ele se acha devedor. E todo aquele arrotar de conhecimento que ele tinha, caía por terra, pelo simples fato de ele esquecer que o nosso Deus sonda o mais profundo de nossos corações. E aqui fica uma coisa a ser dita nessa noite também em relação a isso, para nós. Alguns de nós, muitas vezes, agem como não se fôssemos pecadores, como se não fôssemos tais. Às vezes até no mesmo ambiente que alguém a gente não quer estar. Nem aceita a nossa família estar. Como se não fôssemos pecadores. Às vezes agimos como esse fariseu. Não reconhecemos que somos também pecadores, que somos totalmente necessitados desse perdão, inclusive diário, em todos os minutos de nossa vida. Muitas vezes nós agimos assim. Jesus, no modelo perfeito, aqui jantava com publicanos e pecadores, mas também com fariseus. Note que em qualquer momento, em qualquer lugar que ele sempre estava com a palavra na boca, a pregar, a ensinar, a discipular, a evangelizar. Uma coisa é você estar diante de alguém que você sabe que não é convertido, que a sua prática não agrada a Deus, e estar diante daquela pessoa a pregar o evangelho da salvação, e outra coisa é não estar fazendo, ou nem sequer se aproximar. O Senhor Jesus mostra o modelo de como tem que ser diante de todos,
A mulher pecadora, ela mostra como devemos agir diante de Deus sempre. Mas o fariseu mostra como não devemos ser. Jamais. Muitas vezes, o cristão tem uma mania de dizer que o fariseu é aquele que conhece apenas, é o doutor em teologia, que aquele doutor em teologia, ele não vai no sertão evangelizar, ou isso e aquilo. Mas muitas vezes, um membro que não tem um cargo eclesiástico, mas faz esses julgamentos em seu coração, é igual ao fariseu. Porque o participante do corpo de Cristo, o que está lá nas ligaturas, né, como pregou, foi uma parte muito maravilhosa das pregações do pastor Alex, participa disso. O menos entendido sabe muito, porque o Espírito Santo está ali, iluminando a sua mente direto. Ele está ouvindo a pregação, ele está no culto de doutrina, ele está na EBD, ele conversa com o pastor da igreja, ou com o presbítero, ou com alguém, um irmão mais experiente, e aprende a cada dia, ele sabe. Não precisa ser o presbítero, o pastor, o professor de escola dominical, ou formado em teologia, para agir como um fariseu, às vezes não. Todo cristão pode agir erradamente, julgar erradamente como esse homem. E aqui, nós, do versículo de número 44 até o 50, nós vamos ver o seguinte, olha. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, guardem isso, não cessa de me beijar os pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados seus muitos que são, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Terceiro ponto central seria o Salvador com autoridade perdoando o pecador. Jesus deixa o fariseu com seu preconceito e trata da mulher pecadora. Ele abre a porta da graça. Kenneth Bale, que é o livro que estou seguindo em sua estrutura, que ele trata apenas das parábolas de Lucas, não só em Lucas, porque tem algumas que são citadas nos outros evangelhos. Nas parábolas de Lucas, exclusivamente, diz que a crítica mais danosa de todas é, de fato, de que Simão presenciou a ação dramática daquela mulher e a si mesmo a chamou de pecadora. Isso no versículo 39. Ele não se arrependeu, nem aceitou o arrependimento da mulher. Aqui em Lucas, o arrependimento, o perdão e o amor são todos linhas de uma mesma peça de tecido. Então, 5 fatos devem ser aqui destacados. E antes desses 5, nós vamos dizer algumas coisas. Nós falamos
do que ela tinha e ofereceu e agiu, né, para o Senhor Jesus. Algumas coisas curiosas que tem aqui os termos que foram usados por Lucas para descrever essa ação da mulher. No Senhor Jesus falando, quando ele diz que entrou na casa e não deu água para os pés, e ela, porém, regou seus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Regou, o termo aqui, no original, ele tem um significado realmente de fazer chover. Agora, imagine aí, na sua cabeça, a quantidade de lágrimas que essa mulher derramou naquele momento. Fez chover. É por isso que no texto que nós temos em mão, eles até bem traduziram, colocaram regou. Aí vamos trazer mesmo à mente o regador. Enche água, aquele bichinho antigo mesmo, que tinha boquinha aqui, você virava aqui, chega a cair a chuvinha em cima da plantinha. Minha avó gostava de usar isso nas plantinhas dela, né? O pessoal antigamente sempre tinha as plantinhas, não sei se alguma mulher aqui tem isso ou gosta disso. Eu sei uma que gosta muito, né? De plantas, essas coisas. E regava mesmo. Então ela fez isso com suas lágrimas. Quantos de nós já chorou dessa forma pela situação em que nós estamos diante de Deus, um flagrante 24 horas por dia com nossos pecados? Quantos de nós choramos pelos nossos pecados diante de Deus? E essa mulher dá uma lição tremenda aqui com isso. A outra coisa é que o Senhor Jesus 45 diz: não me deixe ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Desde que entrei. Digamos que essa mulher, ela ficou sabendo que o Senhor Jesus estaria lá, e ela praticamente, simultaneamente, ela chegou àquele lugar e começou a fazer isso. Começou a regar os pés do Senhor Jesus com lágrima. Começou a beijar os pés do Senhor Jesus. E aqui, um interessante também, que diz que não cessa. Ele usou um termo que era utilizado na medicina para questões intermitentes. Coisas que cessavam, mas aí volta, contínua. Outra coisa também é o termo usado para beijar, que é um termo mais exclusivo para beijos de ternura. Lembra quando quem tem filho aqui sabe, ou quem teve filho, tem filho, já está, não importa, principalmente pequenininho. Eu acho que isso não passa, né? Pode ficar adulto do jeito que for, entendeu? Mesmo as pessoas mais assim, com certeza, quando vai dar um beijinho no seu filho ou filha, dá aquele beijo com todo carinho. Era assim que essa mulher estava fazendo com o Senhor Jesus. Eram beijos de ternura. Traga a memória de quando o seu filho era pequeno. Se você já tem um filho bem adulto e casado às vezes, né? Já deu neto e tudo. Mas você lembra como você beijava o seu filho? Pois é assim que devemos agir com o Senhor Jesus. Devemos ter toda a ternura com o nosso Salvador. Outra coisa é que ela ungiu a cabeça, ele não ungiu a cabeça dele com óleo, né? Mas ela com bálsamo ungiu os pés, deu o que ela tinha de mais valor, de mais caro, tudo. Tem um hino, né, antigo, que é cantado, né? Era cantado bastante. Tudo entregarei a Ti, Senhor. Tudo entregamos ao Senhor? Toda a nossa força? Temos falhado tanto com isso? Será que fomos cheios de ternura para com o Senhor Jesus? Será que realmente choramos pelos nossos pecados todos os dias? Será que toda
tudo que temos, nós damos ao Senhor Jesus? E aí, depois dessa pequena digressão, nós vamos agora para alguns pontos que nós temos aqui, alguns subpontos. O terceiro ponto que nós temos central é que, em primeiro lugar, temos aqui um grande arrependimento. Um grande arrependimento aqui. O fariseu, ele convidou Jesus para jantar em sua casa, mas não o honrou como hóspede. O fariseu não lhe deu água para lavar os pés, mas a mulher pecadora, ela fez tudo isso com suas lágrimas. O fariseu não lhe saudou com ósculo, e a mulher não cessava de beijar os seus pés, que inclusive não tinha sido lavado por eles. Lavou com as lágrimas dela. Em segundo lugar, um grande perdão. O versículo 47 diz: por isso te digo, perdoados lhes são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus, que sonda os corações, por conhecer o arrependimento da mulher, perdoou os muitos pecados dela. Simão julgou, se ele soubesse quem é essa mulher. Jesus sabia o mais íntimo do coração dela, o mais profundo do coração dela, toda a história dela, toda a prática. Olha, isso era moleza para o Senhor Jesus. Inclusive a mulher samaritana, ele falou de 5 homens antes que ela esteve. Ele conhecia todo o íntimo do homem. Não adiantava querer fugir de alguma forma a percepção e ao saber do Senhor Jesus. O amor de Jesus é incondicional, mas o seu perdão, não. O perdão é fruto de arrependimento. E o fariseu não se arrependia, e a mulher sim. A mulher se arrependeu de todo o pecado cometido por ela na vida. Em terceiro lugar, um grande amor. A quem muito se perdoa, muito se ama. O fariseu não era menos pecador do que a mulher, mas é a mulher a quem reconhece seus muitos pecados e demonstra arrependimento. E por isso, por ter sido muito perdoada, é eloquentemente a demonstração do seu amor. A sua ação, com tudo que ela tem, acabou sendo mais eloquente, sem uma palavra, do que qualquer exagero de conhecimento, quer seja do que a mulher praticava, quer seja teológico, por parte do fariseu. Em quarto lugar, um grande redentor. O 48 e 49, a palavra de Deus diz: então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Os convidados à mesa questionavam a autoridade de Jesus para perdoar pecados, mas este, com a autoridade que lhe é conferida, perdoa os pecados da mulher e a liberta do seu jugo. Liberta ela do seu jugo, está perdoada.
ela alcançou algo por causa que ela é pobre de espírito de fato, age como aquilo que o Senhor Jesus pregou no Sermão do Monte. Ela, aqui nesse momento, lembra do que o Senhor Jesus diz? Que ele fala da questão que, se não superar ou sobrepujar em muito a justiça dos fariseus, ela fez aqui e superou em muito na sua ação, do que na ação julgadora apenas da parte do fariseu. Em quinto lugar, uma grande salvação. Jesus oferece à mulher a salvação mediante a fé e concede a ela sua paz. Ela entrou naquela casa prisioneira de seus pecados, mas saiu livre. Ela entrou condenada pelos homens e saiu perdoada pela palavra encarnada, pelo o Deus que tabernaculou entre nós, pelo Senhor Jesus, o Salvador, o nosso Deus. Ela entrou cheia de culpa e saiu justificada pelo Filho de Deus. Ela é salva da prisão, da culpa e de seu passado pecaminoso. Seu passado foi apagado. Seus pecados não são mais lembrados. Seu presente foi transformado nesse momento. Seu futuro glorioso está garantido. Essa mulher, certamente eleita, foi totalmente perdoada nesse momento. Algumas coisas são ditas sobre essa mulher e alguns comentários são inesquecíveis em relação a ela. Essa mulher jamais será esquecida. Essa mulher, ela tem uma lição para nós que dura para sempre. Um teólogo chamado Bernard afirma o seguinte, ele diz de uma forma belíssima em relação a essa mulher, ele diz: obrigado a ti, a mais bendita dentre as pecadoras, pois mostrastes ao mundo um lugar suficiente seguro para os pecadores, os pés de Jesus, que não dá pontapés em ninguém, que a ninguém rejeitam, a ninguém repelem, e a todos recebem e acolhem, onde nenhum fariseu pode expressar sua arrogância, onde seguramente o etíope muda de pele e o leopardo perde as suas manchas. O Senhor Jesus muda a história de pecadores. Essa mulher sempre será lembrada. E é interessante as palavras dele em dizer a mais bendita dentre as pecadoras. Um pouco, parafraseando, a mais bendita dentre as mulheres, Maria, aqui a mais bendita dentre as pecadoras em toda a história. E aqui diante de nós, algumas coisas ficam e devem ser ditas. É que Jesus realizou um grande milagre a curar o servo centurião. Realizou um milagre ainda maior ao ressuscitar o filho da viúva de Naim. Neste capítulo, porém, realizou o maior milagre de todos ao salvar essa mulher de seus pecados e a transformá-la numa nova criatura, que será lembrada por toda a história da igreja. Portanto, a atitude dessa mulher
ela deve ser imitada por aqueles que acabaram de receber a salvação, que nasceram de novo, que a graça eficaz atingiu, que o Senhor fez ressurgir, ter vida espiritual, tato, visão, mas ela também serve para nós diariamente. Devemos tirar todo tipo de pensamento ou ação farisaico de nossa vida e ter pensamento e ação como dessa mulher pecadora todos os dias de nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos e orar nesse momento. Deus amado, ó Senhor nosso, muito obrigado, ó Pai, pelo teu perdão. Muito obrigado, ó Pai amado, pela tua misericórdia. Tu nos perdoou um dia, nos perdoa todos os dias. A cada dia se renovam as tuas misericórdias, mas nós muitas vezes, ó Pai, não agimos como arrependidos. Nos faz, ó Pai, ser como essa mulher diariamente. Nos faz, ó Senhor Jesus, ter um estilo de vida, ó Pai, semelhante ao teu, ó Pai amado, de pregar a tua palavra a toda e qualquer criatura, Senhor, e sempre que estiver em qualquer ambiente, estiver sempre pregando a tua palavra. Tira todo e qualquer preconceito de nossa parte. Nos faz ser sempre a resposta na boca. Sim, de fato ser um ruminador da tua palavra, Senhor. Ter sempre ela na boca a responder com a tua palavra. Ó Pai, livra-nos de agir como o fariseu. Livra-nos, ó Pai, de ser julgadores apenas, Senhor, e não pregadores da tua palavra genuína. Nos faz, ó Pai, viver para a tua glória, ó Pai amado. Nos faz, ó Pai, viver segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.